Ok, então, hoje nós damos continuidade à nossa aula. Esta é a última semana de atividades referente a maio, e nós estamos tratando aqui do tema reportagem. Já demos algumas pinceladas aqui na semana passada, não é? E agora vou só retomar um pouco aqui e depois dar continuidade ao assunto. Temos pouco mais aí de 24 minutos, mas aí eu acho que vai dar para fazer alguma coisa. Então, deu um problema aqui, peraí. Só um momento. Às vezes a tecnologia não ajuda muito, não. Pronto, tá ok. Então, olha só. Para início de conversa, né? Em termos de circulação, a reportagem ela é um gênero que circula, na maioria das vezes, nos jornais, no caso aí, os jornais impressos, nas revistas, não é? Veja, Isto É, Época, Super Interessante. Então, tudo isso aí são revistas em que a reportagem está presente ali, né? Em alguma parte ali da revista. Também circula na televisão, né? Quando é aquela reportagem filmada. Também tem na internet, não é? Bastante reportagem que a gente encontra na internet, seja ela escrita ou seja a reportagem filmada, né? Aquela que é gravada com o cinegrafista e o repórter lá na rua, às vezes fazendo a matéria todinha e entrevistando pessoas e até especialistas referente àquele assunto que está sendo abordado lá na reportagem. Também a reportagem ela é veiculada no rádio também, assim como em outros meios de comunicação, né? Hoje em dia nós temos aí, por exemplo, o chamado podcast, não é? Que também é uma forma de trazer uma reportagem, sendo que em forma de áudio e que pode estar aí disponível nas plataformas digitais, né? Para a pessoa acessar o tempo que for preciso, né? Colocou lá, então, podcast vai estar lá, não é? É uma forma de hoje em dia também fazer a reportagem, embora não tenha o nome reportagem de podcast, mas o podcast ele tem essa característica, não é? De reportagem também, não é? Depende muito do jornalista, né? Da pessoa que fez o podcast, se ele vai fazer com o estilo reportagem, né? Esse tipo de texto tem o intuito de informar. Então, aqui está explicitamente o objetivo, não é, de uma reportagem, informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores, né? Então, está aí uma outra função que não é a principal, né, mas ela é uma função secundária, não é? Ela é uma função que vem em decorrência do intuito de informar. Mas aí tem uma outra função social aí muito importante, que é a formação de opinião, né? É justamente essa a função social da reportagem, é formar opiniões, formar leitores que possam refletir e opinar sobre aquele tema. Dando continuidade aqui, nós temos ainda algumas características da reportagem, né? A reportagem ela pode ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou ainda opinativa, né? E ela é bastante diferente da notícia e do artigo opinativo, justamente por ela ter algumas características que a notícia não tem, né? E nem um artigo opinativo. No caso aí
da notícia, né? Por que ela não vai ser igual à reportagem? Porque a notícia, ela é muito breve, não é? Ela tem uma linguagem muito precisa, não vou dizer precisa, mas muito objetiva, né? Tem a linguagem mais objetiva de que propriamente a reportagem, né? Na reportagem, por exemplo, o jornalista, né? Ou repórter, embora ele tivesse que ser imparcial, mas muitas vezes, né, hoje em dia, nós já conseguimos, já é possível a gente ver que há alguns repórteres e jornalistas que eles se posicionam em relação a determinado fato, né? Isso também aí vai estar na reportagem, né? Vai estar no artigo de opinião, né? Nos artigos opinativos? Vai sim. Mas a estrutura, por exemplo, de uma reportagem é diferente de um texto opinativo, né? A reportagem ela é bem mais extensa. O artigo opinativo ele é menor, né? Em termos de conteúdo, né? Então, a reportagem ela é bem maior. E tem uma diferença entre o artigo opinativo também, pelo fato de a reportagem ela poder ser uma reportagem gravada, né? Com um cinegrafista, um repórter de rua. Já o artigo opinativo, não. Ele só pode ser escrito, não é? Ele só pode ser texto escrito, caso é o artigo opinativo. Então, feito esse apanhado geral, não é? Que foi basicamente nossa aula da semana passada, agora a gente passa aqui um pouquinho mais adiante, não é? E a gente vai para as características, as principais características da reportagem, né? Entre as principais características de uma reportagem está aí, né? É um texto escrito em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Ou seja, a, a reportagem ela pode ser escrita do ponto de vista de quem está contando a história, não é? Se referindo a si mesmo, ou pode ser do ponto de vista de quem está contando sobre uma terceira pessoa, não é? Eu estou falando, eu sou repórter ou jornalista e eu vou fazer uma matéria sobre uma determinada pessoa, então eu vou estar falando aí de uma outra pessoa, né? Então por isso aí que eu posso estar falando em terceira pessoa, que é o ele ou ela, né? Então eu vou estar sempre me referindo aí a ele ou ela. Nesse ponto aí eu vou estar falando aí em terceira pessoa. Também a reportagem ela sempre é acompanhada da presença de um título, né? Então existe um título na reportagem, que é o que mais chama a atenção, não é? E depois tem o subtítulo, né? Que aí na reportagem também chama de lead, que é a parte lá que funciona como se fosse um resumo, né? Um pequeno resumo de, de toda a reportagem, né? Ou que pelo menos ele dá a pista, não é? Daquele pensamento principal que traz a reportagem. O foco em temas sociais, políticos e econômicos, né? Geralmente a reportagem ela foca temas assim de cunho social, de cunho político e de cunho econômico, né? Já a notícia, por exemplo, né, já fazendo essa ponte com a notícia, já a notícia ela aborda temas, por exemplo, falando mais do dia a dia, né? Mas assim, temas falando sobre, por exemplo, um caso que aconteceu de assassinato, não é? E matérias que geralmente podem ser de cunho social, político e econômico, mas assim, que deve ser dado naquele exato momento para o telespectador ou o leitor, não é? No caso aí, telespectador, se for na internet ou se for na TV, e no caso aí do texto escrito, se for no jornal impresso. Aí é nesse ponto que a notícia ela se diferencia aí da reportagem, né? Por ela ser mais abrangente, no sentido de temas, não é? Ela aborda qualquer tema, sendo que de forma bem assim, bem rápida, não é? Sem entrar em muitos detalhes, sem trazer a fala de especialistas, de entrevistados, coisas assim desse tipo. Já a reportagem ela
trata especificamente de temas sociais, temas políticos, econômicos, não é? Pode ser também temas ambientais também, não é? No período aí que estavam ocorrendo as queimadas aí lá no Pantanal, Mato Grossense, então houveram muitas reportagens aí acerca desse problema ambiental que estava acontecendo aí ano passado. Também tem uma outra característica aí, que é a linguagem simples, clara e dinâmica, né? Característica bem marcante da reportagem. Discurso direto e indireto, não é? Ora, o repórter / jornalista, ele fala no discurso direto, e ora ele fala no discurso indireto, né? Discurso direto é quando ele pega a fala de uma determinada pessoa sobre o assunto, não é? Uma pessoa especializada sobre o assunto, e ele vai lá e abre aspas e insere ali a fala daquela pessoa no finalzinho, fechando as aspas, né? E ele vai usar o discurso indireto quando ele reproduz o discurso daquela pessoa que é uma autoridade no assunto, não é? E aí ele não vai usar as aspas porque ele está reproduzindo o discurso e não inserindo o discurso diretamente, né? Ou seja, a fala da pessoa que proferiu aquele discurso. Então, tem essa diferença aí, né, pequena, entre discurso direto e discurso indireto, mas que estão sempre presentes aí na reportagem. Outra característica é o quê? Objetividade e subjetividade, né? Objetividade é quando a reportagem ela vai, às vezes, bem direto ao assunto, não é? Mas também ela tem um viés de subjetividade justamente quando esse repórter, jornalista, ele dá, de certo modo, ali a sua opinião acerca do assunto, né? Ele não fica totalmente apático à situação. Ele não fica sem propor a sua opinião diante do fato. Ele vai estar ali argumentando, escrevendo, mas, de certo modo, ele vai encontrar uma abertura para dizer, não é, o que é que na visão dele poderia ter acontecido, ou pode acontecer, para que, não é, aquele fato seja, aquele fato, naquele tema, ele pudesse ter tomado um outro rumo. Então, aí entra essa questão muito forte aí da subjetividade, né? Linguagem formal, ou seja, a reportagem ela tem que ser escrita ou falada da forma mais adequada possível para o seu leitor, não é? E obedecendo às normas da língua portuguesa, né? As normas da língua padrão da língua portuguesa. E, por fim, aí, como característica, né, da reportagem, toda reportagem ela é assinada aí pelo autor. No caso, é o repórter que a fez ou o jornalista que a produziu. Passando um pouquinho mais adiante, nós temos aí a estrutura da reportagem. Então, a reportagem ela tem uma estrutura da seguinte forma. Ela tem uma estrutura básica, como vocês estão vendo aqui, não é? Que é o texto principal. Não. É verdade. É o texto principal e o texto secundário, não é? Depois vem o lead, depois o corpo do texto, não é? Então, vamos lá. Qual é a primeira parte da estrutura básica de uma reportagem? No caso aqui, gente, quando eu estou tratando de estrutura básica dos textos jornalísticos, entendamos aqui que é o texto escrito, tá certo? É o texto em que foi feito para ser exibido numa matéria de jornal. Como, por exemplo, aí, Jornal O Norte, Jornal Correio da Paraíba, não é? Folha de São Paulo, Jornal O Estado de São Paulo, Correio Brasiliense. Então, são justamente jornais impressos
que vão trazer aí essa característica básica do texto jornalístico. Então, começando aí pelo título principal e o título secundário, né? As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar dois títulos. Um título principal, e que é mais abrangente, não é? Esse título aí ele é chamado de manchete. Então, grifem isso daí no material de vocês, não é? É chamado de manchete. Também selecionem aí essa característica aqui, ó, do título principal, né? E depois vem um outro secundário, que é uma espécie de subtítulo, né? E que é mais específico, que é aquilo que eu disse a vocês, é basicamente algo que resume, né? Resume todo o pensamento aí da reportagem, né? Então, grifem aí, né? Essa parte ela é secundária, certo? E mais específica, ok? Depois aí, olha só, nós temos aí o lead, não é? Na linguagem jornalística, a lead, opa, desfazer aqui. A lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos. Então, olha só, grifem essa informação aqui todinha, porque é importante, não é? Ela corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, né? Os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Também grifem essa parte aqui, porque é bem importante esse trechinho aqui, ok? Coloque aí o seu material. Pronto. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Pronto. Essa daqui é a segunda estrutura básica de uma reportagem, certo? Agora a gente passa para o corpo da reportagem. O corpo da reportagem, né, é a parte maior do texto, né? É onde, ó, o desenvolvimento do texto, ó, ocorre, ou seja, a argumentação, a exposição do tema, não é? A explanação com mais detalhes, com fala de especialistas sobre o tema abordado e etc. Né? Então, ó, tá aí, desenvolvimento do texto, né? Isso aí tá aí no corpo do texto, né? Ou melhor, é o corpo do texto, né, que vai fazer esse desenvolvimento aí. Sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente, ou seja, num todo em que há sempre a ligação entre as partes. Não é? Então, por isso que se diz aí que é coeso e coerente. Então, uma reportagem não vai começar sobre um tema e vai terminar falando de outro. Ela não vai, ela vai começar falando naquele tema e vai terminar falando ainda naquele tema. Então, por exemplo, um texto de reportagem que falou sobre, por exemplo, a Covid-19, né? O início da Covid-19 aqui no Brasil, né? Uma vez o texto iniciado dessa forma, trazendo inclusive a fala de médicos, sanitaristas, especialistas da área de infectologia, da área de epidemiologia. Então, uma vez o texto sendo desenvolvido nesse tema, né, da Covid-19, então ele vai terminar falando sobre a Covid-19, apontando, inclusive, como é que deve
deveria, né, ocorrer aí nos próximos meses, não é? E esse texto, ele não vai terminar falando, por exemplo, sobre o desmatamento do Brasil, não é? Seria incoerente ele começar falando sobre a Covid-19 aqui no Brasil, lá no início, né, em fevereiro para março, e depois terminar falando sobre o desmatamento. Seria completamente incoerente. Então, a reportagem, ela não vai fazer isso, ela não vai ser incoerente. Ela vai começar sobre um tema e vai terminar sobre esse mesmo tema, certo? Continuando, né, aqui a gente tem uma pequena diferença entre reportagem e notícia, né, que basicamente eu já falei lá atrás, algumas dessas diferenças, né? Essa parte aqui, deixa eu ver, eu vou fazer algum comentário aqui, ok? Mas vamos acompanhar o fluxo da leitura para que vocês também acompanhem aí no material de vocês. Reportagem e notícia são a mesma coisa? Né? A primeira pergunta reflexiva que está sendo feita para vocês. É a mesma coisa? Ou é diferente? É a mesma coisa? Não é. Não é? Não é. Já expliquei lá atrás que não é a mesma coisa. Essa pergunta é bem comum, já que os dois tipos de gêneros textuais apresentam bastante semelhanças. Para entender como funciona cada uma delas, portanto, é necessário prestar atenção justamente nas suas diferenças. A notícia precisa ser dada logo após o fato acontecer. Isso acontece muito, gente, lá naquele plantão G1, certo? Aquele plantão G1 que, às vezes, no intervalo de, por exemplo, de uma novela para alguma outra novela, aí, de repente, entra lá o plantão G1, né? Não é aquele plantão, aquele pam 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 pam. É aquele também, mas eu estou falando aí do plantão G1, certo? Plantão G1, que é aquele que de hora em hora, não é? Ele aparece lá entre uma coisa e outra, entre uma programação e outra que está acontecendo lá na TV, e aí ele entra, né, para dar aquela informação bem rapidinha, né, ou algumas informações rapidinhas ali, de algumas notícias que estão bem quentinhas, bem fresquinhas, né, e aí ocorre naquele exato momento, né, do intervalo de um programa para o outro. Por conta disso, às vezes, as informações não são suficientes. É necessário um tempo maior para apurar o que aconteceu e oferecer ao leitor uma maior riqueza de detalhes. Esse é o papel da reportagem. Então, olha aí. A notícia, ela é rápida, ela é breve, né? É no momento que o fato acontece, então, já vai logo ao ar e de forma bem rápida, só para dizer o que foi que aconteceu, né? Mas os desdobramentos desse fato só vão ocorrer com a reportagem, que vai ser publicada naquela semana sobre aquele tema, né, ou assunto que foi ali abordado de imediato pela notícia. A notícia é mais curta. Olha aí, a notícia ela é mais curta. Né? Isso aqui é uma característica da notícia. Já a reportagem é mais longa, né? E explica os desdobramentos do caso. Foi aí o que eu falei para vocês, né? Outra característica importante que faz a diferenciação entre ambas é que a reportagem escuta diversas fontes. Foi justamente o que eu falei para vocês. A fala de especialistas dos vários lados da mesma história. O caso aí da Covid, ó, como eu falei lá no início, né? No início não, há alguns minutos atrás. Quando ela estourou no mundo, o que é que aconteceu? Foi procurado de imediato entrar em contato com médicos, cientistas, que entendessem sobre virologia, para saber o que é que estava acontecendo,
naquele exato momento, e como é que poderia ser, o que é que poderia ser feito naquele momento para evitar contágio, né, ou para entender como é que o contágio estava funcionando. Então, essas fontes aí, né, esses especialistas, no caso aí da Covid, eram justamente os médicos, né? Mas não era qualquer médico, né? Não era qualquer médico. Eram médicos especializados na área de virologia, na área da epidemiologia, médicos sanitaristas, não é? Então, sempre aí ligados ao estudo aí de doenças virais e bacteriológicas. Então, isso aí sempre vai aparecer na reportagem, né? A fala de diversas fontes. Hum, acho que isso é o suficiente, não é? Acho que isso é o suficiente. Vamos lá. Agora a gente passa para um exemplo de reportagem. Deixa eu ver aqui se é muito longa. Ah, é. Com certeza, é muito longa. Muito longa, muito longa, muito longa. E aí eu vou deixar esse vídeo por hora até essa parte aqui que nós concluímos a explicação do assunto. Ficando, portanto, essa outra parte aqui para a sexta-feira que vem, no caso aí, será a atividade, né, que começa aqui com esse texto aqui, ó. É possível fazer uma poupança de vida? Então, aqui é uma reportagem e, ela é justamente a matéria aqui da nossa atividade. E vai ficar para sexta-feira da semana que vem, não, desta semana. Ok? Então, eu vou encerrar por aqui e nos encontraremos na próxima aula.